Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Espírita. E hoje é um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita, com conteúdo da Revista Espírita, porque algumas pessoas me mandaram mensagem, eu gostei, tá, gente? Falando que estavam com saudades da Revista Espírita aqui pelo canal. Então hoje o conteúdo é da Revista Espírita de Allan Kardec, essa que é a primeira, de 1858. Mas assim, talvez esteja um vídeo um pouco pesado para um domingo. Talvez. Reflexões pesadas aqui hoje. Então, antes da gente entrar nesse assunto pesado, já curte o vídeo, porque assim você me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal também, me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Mas então, o vídeo de hoje vai ser uma conversa com vocês sobre um artigo que tem aqui na revista de 1858, de São Luís. Ele responde 4 perguntas. Essa vai ser uma conversa com vocês e comigo mesma, porque essas respostas que São Luís traz pra gente traz muitas reflexões. Isso está na revista de maio, tá? Nessa minha edição é na página 208. 4 perguntas são dirigidas a São Luís, e a primeira é a seguinte: de 2 homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu dificuldade. O outro deve sua fortuna ao próprio trabalho. Ambos a empregaram exclusivamente na satisfação pessoal. Qual dos dois é mais culpável? Então, vocês entenderam essa pergunta? Tem 2 homens ricos. Um já nasceu rico e nunca passou dificuldade. O outro, ele trabalhou e através do seu trabalho ele ficou rico. Mas o que os dois têm em comum é que ambos empregaram exclusivamente sua riqueza para a própria satisfação. E aí perguntam para ele, qual desses homens então tem mais culpa? E aí São Luís responde, o que conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. Você tem noção do que essa resposta envolve? A gente não está falando mais assim só de dinheiro quando São Luís responde isso. Ele está falando que desses 2 homens, o que tem mais culpa é aquele que nasceu pobre, trabalhou, ficou rico e depois utilizou sua riqueza só para sua própria satisfação. Por quê? Porque ele sabe o que é passar dificuldades, sabe a luta que é a vida, sabe o que é sofrer, sabe como é ter dores, né? E o outro, ele não sabe disso, ele não tem consciência disso. E aí a gente pode pegar essa resposta e transferi-la para todas as áreas da nossa vida. E aí a gente tem o Espiritismo, né, que traz tanto conhecimento pra gente, tanta informação, são tantos livros, tantas palestras, tantos estudos. E o que você faz com todo esse conhecimento que te é dado? É um privilégio ter todo esse conhecimento, é um privilégio poder ler a Revista Espírita. E aí a gente pode lançar a pergunta, quem é mais culpado, uma pessoa sem religião ou o espírita? Eu vou te responder, é o espírita, ele é mais culpado. Sabe por quê? Porque o espírita, ele tem conhecimento dos ensinos de Jesus. O Espiritismo tem Jesus como guia e modelo, né? A gente estuda o exemplo de Jesus, a vida de Jesus, os seus ensinos. Nós sabemos o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Nós conhecemos as leis morais, as leis de Deus, assim como o homem que foi pobre, ele sabe o que é sentir fome, ele sabe como é difícil a vida, ele sabe das dificuldades de muitas pessoas, da maioria das pessoas que estão no planeta, e seremos todos cobrados por isso, não é? Porque se a gente tem tanto conhecimento, se a gente tem dinheiro, como esse moço aqui da história, né? E a gente não usa esse conhecimento, não usa esse dinheiro para ajudar outras pessoas, para servir a humanidade, não só o dinheiro, mas o nosso próprio conhecimento, para servir a nós mesmos, né? No sentido assim de você ter um conhecimento de como ser uma pessoa melhor. Então, tente se tornar uma pessoa melhor, né? Não é fácil, né, gente? Esse é um assunto muito pesado para um domingo, mas traz muitas reflexões. E não é fácil mesmo. A intenção desse vídeo não é deixar todo mundo desanimado, muito pelo contrário, é falar assim, olha o tanto de privilégio que você tem. Vamos colocar esses privilégios em prática, né? Vamos colocar esses conhecimentos em prática. Não é fácil, é cada dia um pouquinho mesmo. Ah, não, o vídeo tá muito pesado para um domingo, a gente não pode nem ter em paz no domingo. Calma, né? Vamos nos acalmar, porque pensar em reforma íntima é pensar num longo processo de vidas e vidas, encarnações e encarnações. A mudança, ela acontece aos pouquinhos mesmo. Começa ali dentro da nossa casa, dentro de nós mesmos, depois ela vai se expandindo.
E os livros, os vídeos que a gente vê, as palestras que a gente escuta, tudo isso nos ajuda a estar mais no caminho da nossa mudança. Esse vídeo poderia ser somente sobre esse assunto, porque ele rende, viu, gente? Mas vamos continuar então. Tem mais 3 perguntas aqui que fazem para São Luís. E a próxima pergunta é a seguinte: o que acumula incessantemente sem fazer o bem a ninguém? Achará uma desculpa válida em sua consciência de que acumula para deixar mais aos filhos? É um compromisso com a consciência má. Gente, olha só essa resposta. É um compromisso com a consciência má. Eu fiquei pensando, quantas coisas será na minha vida que eu fiz um compromisso com a minha consciência má? Outra questão que dá pra ficar refletindo demais, né? Ah, não, esse vídeo tá muito ruim, tá me fazendo aqui ficar pensando. Terceira pergunta. De 2 avaros, né? Avaro, aquele que tem apego com o dinheiro. Então, de 2 pessoas que têm apego com o dinheiro. O primeiro se priva do necessário e morre de precisão sobre o seu tesouro. O segundo só é avarento para os outros, sendo pródigo para si mesmo. Enquanto se nega ao menor sacrifício para prestar um obséquio ou fazer algo de útil, nada economiza para a satisfação de seus prazeres pessoais. Se lhe pede um favor, está sempre de má vontade. Se quer entregar-se a uma fantasia, nunca lhe falta ensejo de realizá-la. Qual o mais culpado e qual deles terá o pior lugar no mundo dos espíritos, né? Aquele que tinha muito dinheiro e ele não usou nem para ele mesmo, então ele morreu ali com aquele tesouro enterrado. Ou aquele que tem dinheiro, mas ele não usa para nada, a não ser para seus próprios prazeres e diversões. E aí São Luís responde: o que goza, o outro já encontrou a sua própria punição, né? E aí eu fiquei pensando aqui sobre isso, né? O outro já encontrou sua própria punição, porque imagina só o quanto esse espírito no mundo espiritual está sofrendo, porque se ele não usou o dinheiro dele, nem para ele mesmo, e ele morreu ainda porque não usou esse dinheiro, imagina só o apego que esse espírito tem com esse dinheiro. Do mundo espiritual, ele provavelmente está ali do lado do dinheiro dele, vendo tudo que está acontecendo com o dinheiro que ele deixou aqui na Terra, né? Gente, dá para pensar, não dá não? E a última questão é: aquele que em vida não empregou de maneira útil a fortuna, encontra alívio em fazer o bem após a morte pelo destino que lhe dá? São Luís responde: não, o bem vale o que custa. E aí, né, eu fiquei pensando aqui nessa questão, assim, eu acredito que essa pessoa que tinha muito dinheiro e ela só doou tudo depois que ela morreu, ela deve ter algum méritozinho, porque, né, ela podia ter simplesmente não doado nada, ter ficado tudo ali para os filhos, dividir, brigarem, né? Mas ela doou tudo. Mas aí, o Espiritismo traz pra gente, né, que o mérito, ele é proporcional ao sacrifício. Esse espírito que desencarnou nessa situação e doou tudo depois que ele desencarnou, ele não fez sacrifício algum, porque ele doou um dinheiro que ele não vai usar mais. Para ele não faz diferença se aquele valor pertence a ele nos últimos 5 segundos de vida ou se ele doou tudo para alguém, porque ele não vai usar mais aquilo. Então não é um sacrifício para ele. Então São Luís, eu acho que ele quer dizer nesse sentido, sabe? Da gente fazer o bem, fazer o que a gente pode enquanto estamos encarnados. Porque depois, quando a gente desencarna, doar o que a gente não usa mais, não tem mérito nenhum nisso. Essa frase, né? O bem vale o que custa, é uma frase curta que dá pra pensar muito sobre ela. Então é isso, né, gente? Esse foi um vídeo que eu falei um tanto de coisa, não levem como se fosse a verdade absoluta, porque eu não sei de nada. Mas é uma reflexão que eu acho importante de trazer, porque eu sempre tô pensando nesse tema. E pensar sobre isso, quando eu me lembro desse assunto, ou quando eu vejo alguém falando sobre isso, né, sobre a importância de usar o conhecimento que nós temos, isso me traz de volta para o centro. Me faz refletir e olhar se estou tentando ser uma pessoa melhor, como estou fazendo isso, se não estou fazendo isso. Sabe, esses assuntos me fazem parar e olhar um pouco assim para minha vida. Tira um pouco a nossa mente da correria do dia a dia, né? E nos traz de volta para as coisas que são importantes. Então eu espero que esse vídeo
tenha te ajudado nisso também, né? Tenham trago algumas reflexões. Me conta aqui embaixo nos comentários o que essas respostas de São Luís te faz refletir. Vamos conversando. Muito obrigada por estar comigo em mais um vídeo e até o próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.